Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Hoje estou sozinha. Nossa querida Carla está com problemitas familiares, então hoje eu estou aqui. Na verdade, nós nunca estamos só, né? Sempre temos companhias. Então hoje você prepara para escutar só a minha voz. Vamos fazer a leitura do Filho de Deus, de Joana, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então, é a mensagem número 2, paz em ti. É muito importante a paz. Governos a estabelecem fomentando guerras, gerando pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob julgos implacáveis. A paz é imposta dessa forma pelas armas, mediante a coação e depois negociadas em gabinetes. Vem de fora e aflige, porque é aparente. Faz-se legal, mas nem sempre é moralizada. Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas na superfície, miasmáticas e mortíferas na parte submersa. Assim se apresenta a paz do mundo, transitória, enganosa. A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece, de amor, porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis, surge a harmonia que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Essa paz não se turba, é permanente, não permite constrangimentos, nem se faz imposta. Cada homem a adquire a esforço pessoal, como coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos ideais. Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz, mas visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, exteriorizando-se de tal forma que ela se estabeleça onde estejas e com quem te encontres. Seja a paz na terra o teu anseio, em oração constante,
que se transforme em realização operante, como resposta de Deus. Orando pela paz, esse sentimento te invade e o amor que Deus tem por nós se irradia, anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir a paz no mundo. Mensagem do Filho de Deus, número 2, a paz em ti. Então, vamos fechar os olhos para começar os estudos, rogando por esta paz tão desejada, tão buscada por aqueles que a necessitam. Porque quantos e quantos destroem a paz do próximo, dos outros, em conflitos, em guerras, em brigas desnecessárias. Ó Senhor do amor, rogamos para que esse estudo, que hoje falará sobre o serviço, que ele seja digno do teu amor, do amor de Joana, do amor de todos aqueles que buscam estar melhor hoje do que foram ontem e com certeza amanhã muito melhores. Sê conosco, Jesus, nesse estudo singelo do livro Libertação do Sofrimento. Muito obrigado, mestre querido. Muito obrigado. Sê conosco. Então, a gente vai dar andamento, né, ao livro Libertação do Sofrimento. Essa é a minha edição mais antiga, mas aí a capa é o mais atual. O capítulo 15º, A Nobre Sinfonia do Serviço. Momento com Joana. Hoje são 19 de outubro, o tempo voa, né? Estação da Luz Tavares. Então, mais uma vez falando, capítulo 15º do livro Libertação do Sofrimento. A Nobre Sinfonia do Serviço. A vida em todos seus aspectos é um hino de louvor sinfônico à divindade. Sinfônico à divindade. A vida em todos seus aspectos é um hino de louvor sinfônico à divindade. Uma sinfonia. A sinfonia, que é uma composição musical, melódica, que utiliza de todos os instrumentos, que tem início, desenvolvimento, meio, fim, conclusão. Seria muita arrogância da minha parte imaginar que eu conseguiria descrever uma sinfonia, porque são tantos os movimentos, são tantas as propostas de cada compositor, como Mozart, né, Beethoven, Liszt e Brahms, Tchaikovsky. Então a gente imagina uma sinfonia. Vamos imaginar a nona, a quinta, né, de Beethoven. Tan, 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 né? Então a vida em todos os aspectos é um hino de louvor sinfônico à divindade. E isso vai ficar claro quando a gente perceber que todas as notas, todos os instrumentos seriam uma composição da vida. Todos os animais, todas as vegetações, tudo que há no mundo, como o mar, os seus peixes, seus crustáceos, suas algas, como a areia, né, como as embarcações que também estão no mar, como os seres humanos que frequentam o mar, do mar as rochas, as pedras, os minerais, as cavernas, os pastos, o céu, o ar, as florestas, os animais, mamíferos, répteis, os seres humanos com as cidades,
tudo no emaranhado como uma música melódica. Para onde quer que se volte o olhar ou se direcione o pensamento, surge fascinante a obra de amor do Pai para o engrandecimento de suas criaturas. O céu, né? Então, por trás desse slide, eu coloquei aí uma foto da NASA, e cada luzinha dessa não pensa que é uma estrela. Cada luzinha dessa aí é uma galáxia. Então, são bilhões de galáxias no universo. Não é impressionante? Com o telescópio Hubble e telescópio. Impressionante. Impressionante. A, a grandeza da criação. O nosso sistema solar, que está pequenino, pequenino, né, comparado com os outros sistemas da própria galáxia Via Láctea, imagina o que seria o universo observado por esses telescópios. Eu estou tentando me lembrar o James Webb, esse mais moderno nome é James Webb. Desde as incomparáveis movimentações das galáxias, as micropartículas atraídas pelo núcleo, em incessante movimentação, percebe-se a sabedoria do Criador que se transformou no excelso servidor. Então, as galáxias, o movimento é semelhante das micropartículas que é subdividido o átomo. Elas não param, elas se movimentam o tempo inteiro e são atraídas pelo núcleo. Isso é lei da física. Lei de atração, como tem a lei de repulsão, como tem a lei de gravidade. Né? Essa incessante movimentação, percebe-se a sabedoria do Criador que se transformou no excelso servidor. Importante frisar aqui. Então, Deus não para, como Jesus não para. Referindo-lhe a grandeza transcendente, Jesus glorificou no trabalho, confirmando que ele prosseguia em ação, tanto quanto fazia o Filho. Então a vida é dinâmica, a vida não para. Estar parado, estamos dormindo, o nosso corpo físico continua trabalhando. As células se subdividindo, a gente continua respirando, a gente se comeu antes de dormir, a gente vai fazer a digestão. Todos os nossos órgãos estão, de uma certa forma, trabalhando, o nosso cérebro continua trabalhando. Então, a vida continua para aqueles que parecem estarem parados. Passa para o próximo, querido. Então, a vida, aqui nesse primeiro slide, a essência é: a vida é uma sinfonia. Servir, pois, constitui honra que a evolução intelecto-moral no ser humano encontra para crescer ao ritmo da harmonia cósmica. Servir, pois, constitui honra que a evolução intelecto-moral no ser humano encontra para crescer ao ritmo da harmonia cósmica. O serviço, a dedicação, faz com que nós, outros seres humanos, vamos buscando a semelhança com o ritmo, com a harmonia universal, tudo na perfeita ordem. E quem doa, quem trabalha com o próximo pelo bem da humanidade, vai se harmonizando, vai. Então, olha aí, servir, pois, constitui honra, que é a evolução intelecto-moral. Quanto mais estudamos, quanto mais melhoramos moralmente, quanto mais nossa consciência se
pura, buscando fazer o bem, viver pelo bem, sentir o bem, buscar Deus, sentir Deus, viver como Jesus viveu, encontra para crescer no ritmo dessa harmonia. Tudo serve sem cessar, contribuindo para o equilíbrio universal. Houvesse a parada em relação ao serviço, se estabeleceria o caos em toda parte. Então, os planetas em rotação, em translação, os planetas, até os meteoros, tudo tem uma função. As estrelas, o Sol, né, girando em torno, né, dele próprio, os planetas em torno do Sol, os planetas do seu eixo, a Lua, um satélite girando em torno do planeta. Então, se tirar dali 1 milímetro, seria o caos. Se a gente extingue o ser humano, extinguindo certas criaturas ou certos biomas, devastando a natureza, é prenúncio de caos. É prenúncio de movimentação caótica na produção de oxigênio, na produção de vida, de alimento, né? Se tivesse tempo, eu vou falar rapidinho, mas tem uma história, quem quiser pesquisar isso no Google, teve uma época que permitia essa caça nos Estados Unidos de lobos, naqueles parques grandes, né, naquelas reservas florestais, ainda tem lobo, mas o número de lobos foi muito reduzido. E porque o número de lobos foi muito reduzido, a vegetação reduziu. Porque o lobo comia certas coisas, depois, com as suas fezes, ele fertilizava certo tipo de planta. Como estava exterminando o lobo, começou a área ficar árida. Então, hoje em dia é proibido. Minha irmã, boa noite, querida, boa noite. Minha irmã Gisele. É proibida hoje a caça de lobos. É proibido e é crime nos Estados Unidos. É da ordem do universo o movimento que equilibra tudo. Assim não há lugar para estagnação. Tudo é dinâmico. Tudo pode parecer estar parado, mas não está. Não há lugar para estagnação. Por serviço, deve-se entender todo e qualquer esforço edificante que preserve a ordem, que resguarde a vida, que perpetue o desenvolvimento rumo do infinito. Então, tirar de vez aquela impressão atávica de séculos e séculos, que vinham aqueles nobres que não faziam nada e taxavam a população, e isso foi um dos estopins para revoluções, como a Revolução, principalmente a francesa, que os nobres não trabalhavam. E não era de bom tom fazer qualquer coisa com as mãos. Aquele pintor famoso, Velázquez, espanhol, era de família nobre na Espanha, e quando ele disse para a família que ele gostaria de realmente se tornar um pintor profissional, ele foi expulso de casa. Foi expulso de casa porque ele não precisava colocar a mão para trabalhar. Então, imaginar, eu estou trazendo isso para a gente imaginar, será que no céu, será que nas colônias espirituais, a gente vai ficar lá num divã, né, numa cama, sem fazer nada, escutando os anjinhos tocando harpa? Não, não, não tem isso, isso é balela porque o trabalho é para a alma o que a água é.
que é a água. A água é o alimento. Trabalhar para Deus, como disse aqui, é uma honra. Trabalhar, ser participante do trabalho divino, isso deve ser deslumbrante, né? Quando o ser humano se escusa ao serviço, aqui no finalzinho, vegeta, não tendo aprendido a viver, o que lhe representa estacionamento. Então, vamos enfatizar mais uma vez, por serviço, que está em vermelho aqui, por serviço, deve-se entender todo e qualquer esforço edificante que preserve a ordem. Quantos de nós não paramos para pensar num serviço de gari, os garis que limpam as cidades? Não é impressionante? Quanto de lixo, basta ficar um dia de lixo na rua, a gente ficaria, dependendo da cidade, né? Ainda mais se chove, entope as valas, os córregos, e aí? Então, todos os serviços, o serviço de um auxiliar, de um sacerdote, aquele que ajuda o sacerdote na celebração, o serviço de uma faxineira num shopping center, uma limpadora dos banheiros de um aeroporto, os faxineiros de um avião, os médicos, os cientistas, os pintores, os operários, o sapateiro, a lavadeira, a passadeira, a cozinheira, né, a boleira que faz bolo, e todos os serviços são. Aí vamos estendendo mais as enfermeiras, aquelas que oram pelos doentes, as que visitam, as que cuidam dos familiares, as que cuidam de estranhos, que visitam leprosários, visitam manicômios, visitam presídios. Então, todo esse tipo de trabalho, trabalho digno, faz com que a pessoa desenvolva um sentido de humanidade, de pertencimento, de dignidade, que vai dirimindo o próprio vazio existencial, que não tem significado viver. Eu não pedi para nascer. Esse trabalho em prol do equilíbrio, da harmonia do conjunto, dá um sentido que você gostaria de ter trabalhado desde o útero, quando você descobre esse tipo de serviço caritativo, ou até quando é pago, mas é um trabalho. Mais uma vez, falando dos garis. Os garis são pessoas que sempre estão alegres, sempre cumprimentam as pessoas, né? Carregando aqueles sacos e sacos de lixo. Vamos para o próximo, querido. Obrigada. A troca de experiências em serviço fraternal constitui recurso que faculta o crescimento espiritual, a iluminação interior. A troca de experiências em serviço fraternal não tem como melhorar, evoluir sem o trabalho com o próximo. A troca de experiências em serviço fraternal constitui recurso que faculta o crescimento espiritual, a iluminação interior. Eu não posso me iluminar apenas lendo, apenas meditando, apenas indo para o Tibete, subindo o Himalaia, fazendo meditação na Índia. Não. É o trabalho no teu dia a dia com o teu próximo, que pode ser o teu vizinho, a tua família, o teu filho problema, o teu tio problema, e por aí vai. O teu trabalho, no próprio trabalho, o teu chefe, o teu subalterno, ou tua colega de trabalho,
Todos crescem em direção do absoluto, ampliando a capacidade de compreender e de agir, de modo a superar os limites momentâneos nos quais se agita. Todos crescem em direção do absoluto, ampliando a capacidade de compreender e de agir, de modo a superar os limites momentâneos no qual se agita. É o destino de todos nós melhorar, crescer, evoluir. Vamos aos poucos superando as arestas da nossa personalidade, vamos aos poucos iluminando as nossas sombras internas, vamos tirando as nossas chagas morais. Quanto mais fizermos pelos outros, por nós próprios, ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, não é esse o mandamento maior? Quanto mais inteligência precrusta a extraordinária obra de Deus, mais se entusiasma com a lei moral. Quanto mais estudamos o Novo Testamento, mais ficamos surpresos. Quanto mais estudamos o Pentateuco kardeciano, essa doutrina maravilhosa da espiritualidade, sob a égide do Espírito da Verdade, mais ficamos impressionados com a moral de Jesus, que ele veio trazer o Pai, o entendimento que Deus é amor, que nela vige em perfeita sincronia com suas múltiplas modulações. Tudo na natureza está conforme as leis divinas, e nós também estamos. Se nós estamos ainda nos comprazendo com o mal, é que a lei de atração. Eu busco o mal, eu quero o mal, eu faço o mal está em mim. Eu só vou penetrar, né, na onda de bondade quando a bondade fizer morada em mim. Quando eu pensar na bondade, quando eu me esforçar para ser bom, quando eu me trabalhar no bem, a natureza em si mesma, renovando-se sem cessar e repetindo-se eloquente, é uma canção vibrante de serviço ininterrupto. A natureza em si mesma, renovando-se sem cessar e repetindo-se eloquente, é uma canção vibrante de serviço ininterrupto. Aí, alguém poderia perguntar, mas eu fico tão deprimida quando eu vejo um documentário sobre animal comendo animal, os leões comendo os cervos, as hienas comendo os filhotes de zebra, filhotes de girafa. Vamos entender que tudo está, né, na formação da cadeia alimentar e que é esse princípio que ainda está rudimentar, que ainda está no animal, essa energia vai logo para outro animal. Então, uma zebrinha que virou alimento do leão, essa energia da zebra vai para um outro feto, um outro embrião de uma zebra. Então, nada se perde, nada, tudo que é energia no planeta Terra, tudo é reciclado. Tudo é reciclado. A gente não pode trazer questão energética de outro orbe. É daqui. Por isso aquele entendimento que Jesus precisou reencarnar na Terra usando moléculas, átomos, usando a psicosfera do mais alto teor lógico, ele é Jesus, mas ele usou do material, do fluido cósmico universal, do planeta Terra, da energia do planeta Terra. Então tudo se transforma, tudo se recicla, né? Nada se perde, tudo se transforma. Morre uma forma para ressurgir noutra. Olha aí esse outro parágrafo.
Transforma-se uma aparência, dando lugar à nova maneira de expressar a vida. Tudo se agita e se enriquece sob a batuta divina do cósmico regente sinfônico. Ela não desiste o tempo inteiro no texto para fazer com que nós vejamos as notas musicais no céu, nos animais, como uma sinfonia. Que a sinfonia é uma obra musical completa. A sinfonia tem todos os movimentos, a sinfonia tem todos os instrumentos. Então, é uma sinfonia a vida, né? Então, que se enriquece sob a batuta divina do cósmico regente sinfônico, que é Deus, que é o Criador, o regente da sinfonia, da vida, né? Vamos para o próximo, querido. Dá para se ver um pouquinho, pelo menos, aí o céu e um campo de tulipas. O céu não está muito bonito, não, aí nessa imagem. O vento que altera a face do orbe, que rasga as rochas e levanta as dunas, é o mesmo agente que conduz o pólen delicado da flor, fecundando outra para prosseguimento do milagre da reprodução. Olha que lindo, o vento vai levando a poeira, mas vai levando pólen, vai levando sementes. Não é lindo? E vai também limpando a psicosfera, né? A água cantante que corre sinuosa e escava o leito do rio, absorvida pelo calor do sol, retorna em chuva abençoada, que vivifica o solo crestado e atende à sede em todo lugar onde se encontra dominadora. Pergunta para quem vive no Agreste, em terras áridas, o valor de uma tormenta, de uma chuva. Não é impressionante? Então, aquela água que evapora, que corre sinuosa no leito do rio, é absorvida pelo calor do sol, mas ela se transforma em chuva, abençoada. E quando cai, rega as plantações, os campos, né? Mata a sede dos animais, enche os poços de água que sustentam famílias e famílias em certas regiões centrais do Brasil, regiões de seca. A tempestade que devasta revitaliza o ambiente que vergastou, dando-lhe nova beleza e majestade. Às vezes vem desastre, mas às vezes também o próprio ser humano não devia construir onde ele coloca casas, né? Coloca casas em áreas de periculosidade que podem ser destruídas dos barrancos, caindo das montanhas. É muito complicado isso, né? A gente viu a devastação no Rio Grande do Sul, agora está tendo enchente na Itália. Hoje, eu vi umas fotos de hoje. Outro dia foi na França. Então, os fenômenos sísmicos, aterradores, terremotos, que surpreendem as criaturas em toda parte, servem de instrumento para o aprimoramento do planeta em transformação para um mundo moral mais elevado. Os choques, os tremores de terra, então esses fenômenos sísmicos, aterradores, e é mesmo, quem lembra daquele que teve no Chile, teve alguns anos atrás, não tanto tempo, na Turquia, foi horrível, né? E no Japão tem terremoto, na Califórnia, no México. Aqui teve tremores de terra, mas não é grave como é em alguns lugares, né? No Chile é impressionante.
servem de instrumento, não esquecer isso, para o aprimoramento do planeta e transformação para um mundo moral mais elevado. A gente precisa desses abalos. Vamos trazer o simbolismo de um terremoto, de um maremoto, de uma tsunami para a nossa vida. Temos problemas, temos situações graves com os outros seres humanos, que às vezes são nossos familiares, nossos colegas de trabalho, que chamamos às vezes até de inimigos, chamamos de ex-amigo, ex-marido, ex-esposa, aí você tem raiva. Isso é um terremoto na tua vida, porque esse abalo moral é para trazer o melhor de você. Quando você é saculejado, o que sai de ti? É mágoa, é ressentimento, é mais raiva, é mais ódio, ou sai perdão, compaixão, indulgência, entendimento? Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, todos erramos, todos temos também que reparar os nossos erros, né? Todos temos livre-arbítrio, erramos, mas podemos perdoar, podemos ser perdoados. Sempre o serviço de engrandecimento ensejando vida e perfeição. Silêncio absoluto e estacionamento prolongado são decorrência da pobreza de percepção dos sentidos físicos. Então, sempre o serviço em prol do bem, em prol da melhoria, tudo vai transformando. Mesmo naquilo que aparenta estar tudo destruído com um possível realmente terremoto, tudo se vai reconstruir, vai melhorar, e você vai olhar para trás e dizer: eu não acredito que tudo melhorou. As terras onde tem, né, lavas vulcânicas, essas terras, principalmente na Europa, talvez aqui na América do Sul, no caso do Chile, esses vales produzem uvas, são os melhores vinhos. Então, essas terras que foram chacoalhadas, que viraram vales, que viraram pedra, aparentemente, quando começa a surgir uma vegetação, vem com uma qualidade diferente, né? Tudo renovado, tudo para o melhor. Então, silêncio absoluto e prolongado são decorrência da pobreza da percepção dos sentidos físicos, que a gente não está crescendo quando para, quando estaciona. Mas vamos ver o próximo, que vai interconectar com esse do silêncio, né? Silêncio absoluto, estacionando. Porque se você recusa o serviço, se você não quer participar e foge, você deixa de estar melhorando. Você pode, Tavares, querido, pode passar para o próximo? Nunca te negues ao serviço, justificando-se como destituído de recursos hábeis. Eu tenho o slide aqui no meu computador. O próximo é o azulzinho, é o azul. Então, nunca te negues. É o anterior. Isso. Obrigada, esse. Nunca te negues ao serviço, justificando-te como destituído de recursos hábeis que possa utilizar em teu favor. A formiga, diligente e aparentemente desequipada, é exemplo incomum de previdência e de serviço incessante. A formiga que trabalha, né, é impressionante o trabalho delas em prol do coletivo, e elas trabalham o tempo inteiro. Ontem também vi um vídeo, rapidinho, de uma colmeia. É colmeia de abelhas? Acho que é, não é?
elas... tá aqui, tá até falando, a abelha laboriosa é quase insignificante. Em organização social aprimorada, labora sem fadiga a serviço da colmeia. Essa colmeia, que tem um vídeo que estava na internet, ela não está protegida. Ela começou numa árvore. Então, é uma bola enorme. Uma colmeia de abelhas, né? Aí vocês não vão acreditar que elas, para se protegerem, elas estão todas fora da... Tem uma organização e elas fazem um efeito, tipo uma onda, que fica mudando de cor para amedrontar as pessoas que quiserem se aproximar. Então, só vendo para acreditar. Elas fazem um efeito que nem aquelas danças das Olimpíadas que as pessoas fazem, né? Coisa de onda, a coreografia. As abelhas fazem isso, vai mudando de cor a colmeia, então todo mundo se espanta, ninguém se aproxima. É impressionante o instinto desse animalzinho que, unido num grupo, se defende dos possíveis invasores que vão destruir a colmeia. E é impressionante, se vocês quiserem colocar isso na internet e buscar, eu vi isso ontem. Uma colmeia gigante que está numa árvore e elas, para se defenderem, elas fazem uma dança que vai mudando o reflexo, então é como se mudasse a cor, mas elas que estão fazendo a superfície alterar. O cupim esfaimado e quase desprezível é servidor da vida na sua função específica e infindável. O mínimo que possuas, põe à disposição da vida e poderá resultar em muito para quem nada dispõe. Olha, ajudar a fazer o enxoval para mães carentes, futuras mamães que não têm nada, ajudar a coletar fraldas para idosos. Já imaginou que não tem condições? A minha mãe usa fralda e a fralda vai consumindo muito dinheiro, né? E o idoso carente deve ser uma lástima. Deve ser uma lástima. E a fralda também para criança. Então, fazer coleta, fazer o que possa fazer para ajudar, né? Sempre és detentor de valiosos recursos que desconsideras, porque ainda não te resolveste pela produção do bem na tua existência. Olha, muito forte isso, né? Sempre és detentor de valiosos recursos que desconsidera, porque ainda não te resolveste pela produção do bem na tua existência. Utiliza-os e vê-lo-ás multiplicar-se em tesouros de alto significado, que te levará ao deslumbramento e ao júbilo. Vê-lo-ás multiplicar-se em tesouros de alto significado. É esse último parágrafo aí. Impressionante, né? Impressionante. Então vamos para o próximo slide. Essa do cupim, da abelha, da formiguinha, se a gente imaginar que a própria barata, a barata está mostrando para gente que a gente precisa de mais higiene, e ela também come detritos, né? Todos esses bichos têm uma função, a gente que não conhece. Não relacione dificuldades, nem compares as tuas possibilidades com as dos outros, com as de outrem, que considera melhor aquinhoado do que tu. Ignora os conflitos que ele tem, as lutas internas que trava, as ambições que acalenta. A grama do vizinho é sempre mais verde, até você descobrir que não é nada de verde.
é uma grama falsa. Não tinha esse ditado que a grama era artificial do vizinho que tu achava que era maravilhosa? Então todo mundo tem problema. Todo mundo pode estar escondendo, pode estar na rede social rindo, pode estar com a sua roupa mais cara, fingindo que não tem problema, mas a vida não é um mar de rosas, a vida é uma escola, a vida é um hospital, a vida é um lugar de trabalho, né? A vida é uma universidade, a vida é um presídio, cada pessoa com o seu valor e a sua necessidade, a cada um segundo as suas obras. Colheremos o que plantamos. Boa noite, querida Fátima Luna. Boa noite, querida. Saudade de você. Então, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Parafraseando Paulinho da Viola, né? Então, não relacione dificuldade nem compare as tuas possibilidades com as de outro e que considera melhor quinhoado que tu. Ignora os conflitos que ele tem, as lutas internas que trava, as ambições que acalenta. Na engenhosa engrenagem da vida, todos são importantes e seus contributos são imprescindíveis para o equilíbrio geral. Observa a máquina grandiosa fixada por parafusos modestos que lhe dão segurança. Observa a máquina grandiosa fixada por parafusos modestos que lhe dão segurança. Se a gente come, né, verduras, legumes, porque são saudáveis, quem plantou os legumes e as verduras, quem colheu, onde foi vendido, quem vendeu, quem distribuiu, tudo caminha para uma máquina, a máquina da vida. De onde veio o tomate? De onde veio o peixe? Como foi processado a massa para virar um macarrão? O feijão que colheu, né, virou uma feijoada, o café plantado, quantos trabalhadores, quantos envolvidos na produção. A vida é isso, a energia elétrica, a água do rio fabricando a energia, né? Então é uma engrenagem. Então os parafusos seguram a máquina. As pessoas pequeninas estão segurando, tudo faz parte. Se você está num carro de luxo, quem montou o carro? Quem fabricou a peça do carro? Quem vai fazer a manutenção do teu carro na oficina mecânica? Não é? Então, tudo tem. De onde foi que veio a peça X para que o motor funcione? O assento do carro, o cinto de segurança, a, a proteção que você espera que tenha, né, num veículo. Então, olha a represa imensa e poderosa, estruturada em pedras, cimento e ferrugem bem trabalhados. Impressionante também isso, porque essa represa que é geradora de energia, assim como antigamente os moinhos nos riachos, nos rios, que estavam moendo trigo, né, moendo. Contempla o diamante bruto e te decepcionarás com a sua aparência grosseira, que a lapidação retira, a fim de que reflita o raio de luz. Então, o diamante bruto não é uma pedra. Ele só é transformado em diamante depois da lapidação. Então, nós também, né? Somos lapidados com os problemas, com as dores, com os desafios, com a melancolia, a tristeza, a depressão, doenças, tudo para o bem. Deus é misericordioso, Deus é todo justiça, é todo bondade.
No reino humano, assim como nos demais, todas as criaturas são interdependentes. Todos somos interdependentes. Precisamos, a gente está precisando de luz elétrica. Olha aí a questão de São Paulo. Para quem viu a ilha de Cuba, né, está vivendo um momento de apagão. Eu não sei quanto, se já tem mais de 2 dias que Cuba está sem luz. As pessoas estão passando fome. Estão passando fome em Cuba. Uma tristeza, uma tristeza. Então, somos interdependentes. Essa também é a lição. Serviço. Pode passar para o próximo, querido. Reflexiona em torno da cadeia alimentar em a natureza, até o estágio de humanidade. Ficarás fascinado com a sabedoria que a rege. Às vezes em aspectos chocantes, como eu falei antes, né? O bichinho que tem que ser alimento do outro bicho mais forte. É o tubarão que come um cardume inteiro de peixinhos para se alimentar. Então, e ficarás fascinado com a sabedoria que rege, às vezes em aspectos chocantes, mas obedecendo à programação sublime e ininterrupta. A sábia diretriz produz em abundância a fim de proporcionar o equilíbrio, tanto ecológico como cósmico. Não interrompas em sucessão de acontecimentos, quando convidado ao serviço. Então, tudo tem. Ah, o que eu faço é tão pouco, mas esse pouco pode alegrar alguém que pode fazer outra coisa e vai numa bola de neve e vai em cadeia, porque a bondade, com a proteção espiritual, com o anjo da guarda. Olha, tu tens um filho que está doente. O filho tem o anjo da guarda dele, o anjo guardião, o espírito protetor. Você, que é o pai ou a mãe, ou a tia ou a madrasta, também tem teu anjo da guarda, teu espírito protetor. Ora por ele, já são 2 espíritos querendo o bem, além de você. Então já são 3. E a própria criança, ou adolescente. Então, olha como é. Então, cada vez que você ajuda uma pessoa, o próprio espírito protetor da pessoa vai fazer com que isso reverbere, com que ganhe uma outra dimensão. Tudo no mundo, tudo que caminha para o bem, é mais fácil evoluir para o bem. Então, não interrompas essa sucessão de acontecimentos. Quando convidada ao serviço, agarrando-te a falsos conceitos que decorrem da ociosidade dourada e do pessimismo perturbador. Renasceste no mundo para amar e servir, nunca te constituindo um peso morto na economia moral e emocional da sociedade. O parasita humano é explorador do serviço alheio. Permite-se o repouso sem limite, dos outros exigindo trabalho redobrado. Então, é impressionante isso aqui. Dá vontade de ler tudo de novo. Vou ler tudo de novo para a gente fixar isso. Reflexiona em torno da cadeia alimentar e a natureza até o estágio de humanidade e ficarás fascinado com a sabedoria que a rege. Às vezes em aspectos chocantes, mas obedecendo à programação sublime e ininterrupta. Sábia diretriz produz em abundância a fim de proporcionar o equilíbrio, tanto ecológico como cósmico. Aí, mais uma vez, alguém poderia perguntar: não consigo ver o dedo de Deus numa criança órfã. Não consigo ver numa criança que está doente com câncer. Não consigo ver num adolescente que tirou a própria vida. Isso são situações muito complexas. A orfandade.
O que será que esta criança não tem que aprender com a orfandade? Por que será que o adolescente, ao tirar a sua vida, por que ele desistiu? Por que ele não lutou? Muitos espíritos falam que logo adiante viria uma situação melhor, um refrigério para a alma dele e ele desistiu. Uma mãe que tem um filhinho internado, ou com leucemia, ou com tumor cerebral, ela vai compreender Deus? Se ela se esforçar, vai. Tudo tem uma razão que nós não conhecemos. A vida nos leva a compreender a imortalidade da alma na pele. Meu reino não é deste mundo. Quando estivermos passando pelas nossas cruzes, vamos lembrar de Jesus, que era o Espírito puro, que é o Filho de Deus, Filho amado, passou pela cruz com 2 ladrões, cruz, foi crucificado, foi açoitado. Quando ele tinha sede, deram água salgada para ele. Então, tudo trabalha em cadeia. O bem é gerador de bem. Gentileza gera gentileza. E está provado até cientificamente que uma pessoa faz uma boa ação, ela produz para ela serotonina, que vai fazer bem para o equilíbrio, né, psicoendócrino cerebral, para as células nervosas, né? Então, se a gente imaginar que o ato de bondade faz com que o outro que esteja te vendo queira fazer um ato de bondade, que é contagiante, gentileza gera gentileza, as pessoas vão querer ser gratas, elas vão fazer o bem. Aquele que está olhando também produz hormônios, aquele que é abraçado, que é acarinhado, produz ocitocina e quantos hormônios? O bem faz bem. O bem faz bem para quem o faz. O bem faz bem para aquele que recebe. O bem faz bem para quem vê a ação do bem. Não é impressionante isso? Então, não interromper essa sucessão de acontecimentos, quando convidado ao serviço, agarrando-se a falsos conceitos que decorrem da ociosidade dourada, como falei antes, dos nobres, os burgueses, os políticos, os ministros do Supremo, os juízes, desembargadores, acho que só precisa trabalhar 2 dias na semana, né? Senadores. E vamos ficar calados aqui, que senão podem mandar a gente até, né? Renasceste no mundo para amar e servir, nunca te constituindo um peso morto para a economia moral e emocional da sociedade. Você ajuda nos serviços da tua casa, ajuda a lavar louça, ajuda na faxina, ajuda na organização, ajuda a arrumar as camas, ajuda no serviço, na cooperação, tu divides as tarefas com os teus familiares. O parasita humano é explorador do esforço alheio. Isso aqui é muito forte, né? Permite-se o repouso sem limite, a preguiça, a lerdeza. Né? Quantos e quantos hoje em dia não fazem nada, não estudam e nem trabalham. É a geração neném, é a geração do ócio. Mas duvido se ficam sem a internet, sem videogame, pagos pelos genitores, pagos pelos familiares. Isso é muito grave, isso é muito grave. Dos outros exigindo trabalho redobrado. Cresce, pois, em ação, movimentando os abençoados dons da vida que dormem em latência no teu mundo íntimo. E avança jovial e rico de alegria, participando da sinfonia gloriosa do serviço em homenagem à vida. Não fiquemos de braços dados. Vamos buscar trabalho, cooperar, ajudar. Vamos para o próximo. Aí eu trouxe 3 imagens, 3 fotografias, né? Do nosso querido amado Chico,
Cândido Xavier, da nossa querida irmã Dulce. Eu até escutei hoje que já faz 30 anos do desencarne dela. E a Madre Teresa, incansável. A Madre Teresa mal dormia. A irmã Dulce também, né? Que ela ainda tinha um problema nas costas. E o Chico a gente também sabe. Então eles são exemplos de almas, de pessoas que viveram no nosso... Para a maioria de nós, somos contemporâneos, né? Eu estava encarnada quando estava encarnado o Chico. Ele morreu em 2002. Tem 22 anos que Chico desencarnou. A Madre Teresa, eu me lembro, porque ela morreu no mesmo ano da Princesa Diana. E, se eu não me engano, ela desencarnou uma semana depois da Princesa Diana. Por isso que a Joana narrou para o Divaldo, né, o encontro da Madre Teresa com a Diana, que elas já se conheciam na Terra. A Princesa Diana Spencer, princesa de Gales, ela conheceu em vida a Madre Teresa e queria trabalhar para a Madre Teresa. E a Madre Teresa disse que não agora, agora você é muito importante como princesa. Então vamos terminando aqui. Ninguém que pense e reflita tem o direito de explorar o seu próximo, vivendo-lhe às custas, anulando a própria capacidade existencial. A inteligência de que és portador revela-se em múltiplos aspectos, contribuindo valiosamente para o teu ajustamento no conceito universal. Integra-te, pois, na gloriosa sinfonia do serviço, contribuindo, pelo menos, com os sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia, caso ainda não possuas da abnegação e da renúncia, coroados pela santa caridade. Então, mais uma vez, ela convidando aqui para entrarmos na gloriosa sinfonia do serviço, contribuindo com amor. Aí você pode também dizer, mas eu não amo como Jesus, eu não tenho condições de fazer caridade. Quem disse que não? A boa vontade, um sentimento de compaixão, querer ajudar, ser voluntária, querer fazer alguma coisa, querer distribuir sopa, ou querer ajudar na casa espírita, ou se você não é espírita e por acaso está escutando aqui conosco, você quer contribuir na tua paróquia, no bazar da tua cidade, não, nunca deixar para trás, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, pelo menos com os sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia, porque o ideal, no caso, no futuro, né, é a renúncia e a abnegação, como eles, como esse trio aí, Chico, Irmã Dulce e Madre Teresa, eram abnegados, eram caridosos, renunciavam, né, eram misericordiosos, eles iam além. Chico ficava na casa espírita até 2 da manhã, né, e já depois, idoso, ficava de fralda descartável, cheio de pequenas assaduras da urina, tinha dores, mas não levantava. Ele não levantava, e atendia até sair a última pessoa, né? A irmã Dulce ganhava de presente camas hospitalares por causa do problema dela de coluna e ela doava para os hospitais. E depois ela montou, né, o próprio... Eu não tenho conhecimento de causa, eu não sei se é um pequeno hospital, se é uma clínica, se é um asilo, mas ela própria, até hoje, a missão da irmã Dulce existe na Bahia, assim como as irmãs de caridade da Madre Teresa. Na descrição da tua conduta ou diante dos holofotes da mídia devoradora, serve com naturalidade
alegrando-te por participares da orquestração regida pelo Criador. Então, a Joana nos traz a ideia de que o serviço é uma música, é uma sinfonia, e que nós entramos na sinfonia de Deus quando nos envolvemos com o trabalho, com o serviço. O título da nossa modesta live de hoje é o nobre, né? O nobre sentido do serviço. O que é servir? Por que servir? Então, mesmo aqui, quando ela já terminando, porque a gente vai agora para o Evangelho, tem uma citação que eu trouxe na descrição da tua conduta diante dos holofotes. Quando você estiver fazendo caridade e aparecer alguém para te entrevistar, serve com naturalidade, alegrando-te por participares da orquestração regida pelo Criador. Então, esse serviço, esse pequeno ato de caridade, faz parte da sinfonia do amor de Deus, regida por Deus. Então, que Jesus, né, nos traga essa ideia do serviço para que nós possamos fazer parte dessa sinfonia. Pode passar para o próximo, querido. Então, a gente entende que Deus é o regente da orquestração do amor, né? A música, a sinfonia é o mandamento maior. Ama teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então, a citação que eu trouxe, depois o Tavares coloca aí, é do Marcos, do evangelista Marcos, capítulo 10º. Esse capítulo, a gente poderia ter trazido ele todo, mas ele ia ficar muito longo, porque eu peguei só esses 4, né, 42, 43, 44, 45, esses versículos, porque esse diálogo, ele começa no Marcos, é o Tiago e o João que se aproximam de Jesus e pedem para ficar com ele no reino dos céus, uma à direita e outra à esquerda. Lembra dessa passagem? Se eu não me engano, em Mateus, essa narrativa vem com a mãe deles, a esposa de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, pedindo para Jesus, para os filhos ficarem, um à direita e outro à esquerda. Aí Jesus responde, mas tu vais beber desse meu cálice, tu sabes o que tu estás falando, não sou eu que vou dizer isso. Aí, continuando, ele fala, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Então ele começa falando aqui que os príncipes, os poderosos, iam usar de autoridade e fazer todo mundo empregado. O rei, o príncipe, o líder, o chefão. Mas que
Os evangelistas, os discípulos, não vieram para cá para isso. Mas entre vós não será assim. Qualquer entre vós que quiser ser grande, seja o último, seja o servo. Escolher os últimos lugares é prova de humildade e prova de que você está fazendo o serviço por Deus, pelo seu próprio bem. Ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é para você aparecer, não é para esta personalidade que é temporária. Nós estamos no corpo, nós somos espíritos imortais. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro será servo de todos. O verdadeiro rei, Jesus de Nazaré, nosso Senhor, nosso Rabi da Galileia, o ungido de Deus, o Messias esperado, ele se fez servo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele não queria ser servido, ele veio para servir, ele era o cordeiro, ele era o alimento. Outro dia a Igreja Católica comemorou o Santo Inácio de Antioquia, né, que trabalhou com Paulo, com Lucas, com Pedro, e ele foi comido pelos leões. E tem uma frase dele muito conhecida, que ele vai ser mastigado pelas feras, porque ele era um trigo, e ele vai ser mastigado para virar pão. E ele vira um mártir da da igreja primitiva, Santo Inácio de Antioquia. Então ele foi estraçalhado pelas feras no circo romano. E ele diz que ele ia fazer isso para virar trigo, virar pão, virar a mensagem, virar o alimento, o serviço. A obra de Deus está esperando por nós. Então, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos, capítulo 10, versículos de 42 a 45. O Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré. Então, terminamos o estudo de hoje, a nobre sinfonia do serviço. Então, que Jesus nos abençoe, vamos orar. Acredito não ter perguntas. Boa noite, Ilza, muito boa noite, de Blumenau. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu acho que você já apareceu aqui outros dias, né? Olha aí, nosso lar em poesia, André Luiz. Que lindo, que lindo. Em poesia, legal. É um projeto? Ah, é o projeto dela. Interessante. Tem até o telefone. WhatsApp 1835 190191, Araçatuba, São Paulo. Nosso Lar em Poesia, Ilza Godinho. Cocriação Editora Limitada. Tem o outro telefone, é 18, que é o código, né, de área, 997094-684. Obrigada, querida. E tem também o e-mail. Tem um e-mail, né? É cirleinogueira@yahoo.com.br. Muito obrigada. Então, com essa nobre sinfonia do serviço, né, vamos agradecer, vamos louvar, vamos pedir. Somos eternos pedintes, não é verdade? Eternos pedintes. A nobre sinfonia do amor,
capítulo 15º do livro Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Quanta gratidão, gratidão. Ó Jesus amado, nosso modelo, nosso guia, Jesus querido, nosso rabi, tu que fostes, que és e que continuarás ser o governador do nosso planeta. Envolve, Senhor, este planeta. Somos tão imaturos, ainda estamos em guerras, guerras na Europa, guerras no Oriente Médio, guerras no continente africano, as guerras sem a paz interior, porque o conflito que sai da alma vai para a realidade material. A paz do mundo tem que começar em mim. A paz em mim, a paz em ti, a paz no mundo, a paz de Deus, a paz de Jesus. Ó Senhor, da tua grandiosidade e beleza, beleza que é uma música para os nossos ouvidos através do sorriso, da risadinha de uma criança, de um canto de um passarinho, de uma água caindo numa cachoeira. Ó Senhor, tudo no mundo tem um sentido, tem um caminho, tem uma virtude, tem uma oração, tem uma canção, tem uma unção. Ó Jesus, esta oração te clama, te chama, te honra, te quer. Venha a nós, Senhor, venha ao Oriente Médio, com as dores, com as tristezas, venha à África, ao Congo, à Nigéria, a Moçambique. Ó Senhor, quantos países! Vem, Senhor, a Ucrânia, quanta tristeza, quanta dor que rasga o peito de uma mãe que perde um filho numa guerra, de um filho que perde a mãe, crianças. Ó Senhor, ainda não sabemos o que fazemos, mas Tu és a esperança, a bonança, Tu és o caminho, a verdade para a vida. Tu és a flor, Tu és o nascente do sol, Tu és o orvalho, Tu és a cachoeira, Tu és a cotovia, o passarinho, a águia, o leão, o pintinho, o pintainho, o peixinho, o cachorrinho, o gatinho, o bebezinho no útero da mãe, a rosa em botão desabrochando, o campo de trigo, o campo de girassóis. Tu és a beleza do planeta, Tu és a lua, o mar, o sol, o ar, as nuvens. Tu és, Senhor, o nosso trigo, o nosso pão, a nossa água da vida. Ó Senhor Jesus, abençoe todos os tristes, doentes, abençoe nossos familiares, abençoe o planeta Terra. Muito obrigada, Senhor Jesus. Sê conosco. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.